Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Gato da chopa. Que é isso? Como é que você lembrou disso? Oh, como esquecer essas instruções tão bem proferidas. Vamos falar de Predador, porque tem filme novo pra você assistir. Mas antes, Rodrigo, pra gente segurar a audiência, vamos fazer uma retrospectiva. Arquivo confidencial do... Exatamente, imagina ele chegando do Faustão. Chorando assim, ali no palco. Bonitinho, com lencinho, tira o capacete, que aí escorre a lágrima, ele limpa o olhinho. Aquela boca esquisita que esse bicho tem. Ó, coisa horrível. Imagina um predador chorando, que careta que deve ficar. Mas enfim, predador é como a gente chama essa criatura alienígena, guiada pelo desejo de caçar por esporte, simplesmente assim, né? Qualquer semelhança com caça esportiva aqui na Terra é mera coincidência. Eu acho impressionante que as pessoas ficam, não, mas o predador vem aqui pra caçar os humanos, pra fazer não sei o quê. É um absurdo. Aí vai lá, libera a caça do guaxinim, que aí todo mundo sai com arma pra matar o coitado do guaxinim. Eu acho que não tem caça ao guaxinim. Eu usei apenas esse bichinho como exemplo. Podia ser qualquer outra coisa. Então, assim, eu fico pensando, qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é que o ser humaninho tem aquele negócio que se os outros fizerem, tá errado. Bom, a gente conhece muito pouco dessa raça alienígena. Os filmes, eles não mostram muito de onde veio, para onde vai, como é que é a sociedade deles, né? A gente tem ali uma vaga ideia do que pode ser, tanto nos filmes quanto também nos gibis, né? Não sei se vocês sabem, Predador também, devido ao grande sucesso dos anos 80, foi pro gibi, virou videogame e por aí vai. Rolou até uma treta com o Alien. Importante falar isso aqui, que o pessoal acha que o filme Alien versus Predador, primeiro veio o filme, depois veio a HQ, mas na verdade foi o contrário. O contrário. Já imaginaram esse cenário antes, e aí esse cenário foi para os games, e depois é que virou filme, que a gente finge que não existe, porque os dois são muito ruins, não é? Vamos entrar também nesse quesito. Você gosta de algum desses daí, Rodrigo? Gosto do primeiro, com ressalvas. O segundo é desprezível. Assim, mas o primeiro tem coisas que eu gosto. Mas é que tá, você conseguiu enxergar o Alien? Então, o 2 não dá pra dizer porque eu não vi, né? Ninguém viu. Não, ninguém viu. É um filme filmado no escuro por um cinegrafista com Parkinson. Dentro da mitologia do Predador, o Alien, ele é como se fosse uma raça que eles gostam muito de caçar. Eles acham até uma coisa bacana, uma coisa digna. Eles consideram os aliens, né, os xenomorfos, como as criaturas perfeitas, os únicos que são capazes de fazer frente aos predadores no pau a pau. E aí, senhoras e senhores, saibam vocês que o plano do Predador, ou melhor, de quem estava fazendo o filme Predador, era colocar Jean-Claude Van Damme no papel principal, porque eles queriam que o bicho fosse como se fosse um artista marcial mesmo, né? Conseguisse ali ter uma flexibilidade, ter umas coisas que só Jean-Claude Van Damme é capaz de fazer. Só que aí enfiaram o coitado Van Damme naquela fantasia que o bicho não conseguia nem respirar. Quanto mais abrir um espacate, né? Você imagina? Imagina um predador lutando karatê. Ia ser um tanto quanto complicado. A roupa dificultava os movimentos e aí se ligaram que o Van Damme também é baixinho, né? E eles queriam que a criatura fosse, enfim, medonha, alta, enfim. O que aconteceu? Desencanaram do Van Damme. Falou, não, esse homem não vai rolar. E aí, nessa época também, a roupa era uma coisa que lembrava mais um inseto, assim. Era uma coisa meio, sei lá. Pra quem quer saber como era, mais ou menos, a roupa original, ele é uma criatura que aparece no filme Predadores. Tem um ET que não é um predador que aparece lá no planeta, é o design original
Do bichão. Predador, exatamente. E aí eles viram que não estava funcionando, arquivaram este projeto. Aí estava lá um artista de efeitos especiais, o Stan Winston, estava lá passeando na vida. Ele foi chamado para consertar o designer do Predador, encontrou ali com James Cameron, foi tomar um café com James Cameron, essa parte eu não inventei, talvez não tenha sido um café. Mas aí o Stan Winston falou que conversando com James Cameron falou assim, eu queria ver, sempre quis ver um monstro com mandíbulas que se abrissem, que fosse uma coisa diferente do convencional e tal. Aí o Stan falou, você está me dando ideias aqui, senhor James Cameron. E daí, então, a gente tem o Predador, como a gente conhece, e sai Jean-Claude Van Damme e entra Kevin Peter Hall, com sua altura considerável para tal alienígena. Outra curiosidade é que a voz do Predador, voz, né? Porque ele não fala, né? Ele tem aqueles cliques dele esquisito. Aqueles... Não consegui fazer aqui, mas vocês imaginam. É quase um código Morse, sei lá como é que, né? E quem faz essa voz é o Peter Cullen, que é a clássica voz do Optimus Prime. Na época ele estava debilitado, estava com a voz toda cagada. E aí ele foi chamado para fazer o filme, ele estava, gente, eu não consigo falar direito, tô aqui com a voz ruim e tal, não sei o quê. Faz aí o que você conseguir. O que ele conseguiu é aquele espetáculo. É muito maravilhoso isso, né? O dinheiro mais fácil da vida é do Peter Cullen. E aí, então, a gente tem o quê? O filme de 1987, com Arnold Schwarzenegger no papel principal, fazendo aí o Dutch, que é contratado pelo governo dos Estados Unidos para resgatar políticos presos na Guatemala. E a hora que ele chega ali na América Central, começa um bando de cadáver a aparecer ali, umas mortes meio esquisitas, e aí ele fica cara a cara com o Predador. Eu gosto muito desse filme, e eu vou falar por quê. Porque quando ele saiu, a gente não tinha ideia do que era, né? Agora, quando você vai ver um filme do Predador, você já sabe o que vai acontecer. Mas naquela época, era o primeirão, ninguém sabia de nada. Então, um filme com Schwarzenegger começa ali, um filme de ação normal. Os caras conversando, tal, não sei o quê. Aí desce o helicóptero, para a galera ali, vão lá pro meio da mata, começa a aparecer e tal. E aí, de repente, o filme vira outra coisa. Que é a hora que surge, né, a criatura. E na época, eu lembro que eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Imagina que coisa de louco. Eu gosto muito do primeiro, Rodrigo. Sim, eu gosto bastante também. Eu acho legal que ele consegue fazer uma mistura muito bem equilibrada de ação, terror e ficção científica. E ele passa, né? Ao longo do filme você vai desvendando ele. Ele começa com um filme de ação, de repente, cara, isso virou um filme de terror. E de repente vira uma baita ficção científica cheia de porrada, sangue. É um filmaço, assim, gosto muito, gosto dos personagens, gosto da criatura, o design da criatura é maravilhoso. É um clássico irretocável. Teve o segundo, que saiu em 1990. Schwarzenegger falou, tô sem tempo, não quero fazer a continuação, né? Então, chamem outra pessoa, chamaram Danny Glover, que estava fazendo sucesso, né, com Máquina Mortífera, é meio que da mesma época ali. E aí, começou, pra mim, o que seria o começo do fim, né? Porque, não que esse filme seja muito ruim, ele não é tão ruim assim. Mas daí já colocaram o Predador em Los Angeles. Ali, pra mim, já não foi tão legal. Eu acho que perde o clima, né? Esse cenário urbano, eu acho que perde um pouco. E a cidade tá devastada por conflitos de gangues de traficantes. E aí chega o Predador na cidade, começa a matar geral, e o Danny Glover fala, o que tá acontecendo? Vou descobrir, e acha que é o quê? Que é um bandidinho? Não é um bandidinho, meu amor. É um bandidão. É um bandidão. Esse filme tem um artefato, vou dizer o quê? Uma arma. Arma esta que tem relação com o Prey, que é o último lançamento. Exatamente. O Danny Glover, ele, enfim, consegue, tem êxito, né? para com o Predador. E aí, o Predador, a navezinha ali, enfim,
reconhece isso e dá pra ele, joga pra ele ali a arma. Uma arma datada de 1715. Então, guardem este número, guardem esta arma. Eles têm umas regras ali. Senão, ele não daria a arma pro Danny Glover, sabe? Sim. Não reconheceria os esforços do Danny Glover, do personagem dele no filme. Então, você vê que eles são organizados, você vê que eles têm ali umas regras, eles têm ali um código de honra dentro da caça esportiva, né? Que é a coisa que eu mais gosto nesse filme, assim. Eu acho ele, vou falar que eu acho ele tão bom quanto o primeiro. Que isso, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Eu Você tá acho, falando sério? eu acho. Eu acho que ele perde um pouco justamente pelo cenário urbano que eles escolheram ali de Los Angeles. Eu acho que falta um pouco de entremeios ali, para o Predador se esconder e tal. Mas eu gosto de jogarem o Predador no meio de uma guerra de gangues ali, né? E ficar essa briga entre as gangues, entre os poderosos ali, para descobrir quem é que tá matando. Aí entra a polícia. Mas o que eu mais gosto é como é a primeira vez que a gente tem um vislumbre, né, da cultura dos predadores. Aí os Yautja, como eles são chamados, né, nos livros e nos quadrinhos. Que mostra que eles têm grupos grandes e eles fazem isso como se fosse um ritual de passagem, como os povos primitivos aqui do Brasil, não, do mundo, né? Que é, você vai lá, você caça e se você passar no teste, você sobe, né? E aí tem esse cara que acaba se dando muito mal na mão do Danny Glover, ali, do Mike. E os predadores que vieram trazer ele acabam falando, ó, beleza, você derrotou o cara aqui, toma um prêmio pra você, né? Eles respeitam aqueles caras que derrotam os seus, né? Eu acho isso bem legal. E foi a sementinha que criou o Alien vs Predador, que eles botaram um crânio, né, de um alien na sala de troféus ali na nave, quando o Mike circula pela nave ali no finalzinho. E foi a partir dali que a galera começou a falar, vamos inventar um negocinho aí. Como as duas franquias eram da Dark Horse, eles acabaram juntando os dois personagens nos quadrinhos. Sim. E esse segundo filme também foi o que deu origem a um primeiro confronto do Predador com super-heróis, né? Que nos quadrinhos isso aconteceu com bastante frequência. Que o primeiro Batman vs Predador é muito baseado nesse segundo filme. É até quase um remake. Mas é divertidinho, assim. Em Gotham, né? O Predador tá em Gotham, no meio de uma briga da máfia. E o Batman tem que parar, né? Porque o Batman tem esse código de honra também. Parar quem é que tá matando os dois lados. E o Batman não usa armas, né? Então ele é uma ameaça pro Predador, não é, né? Tem essa coisa que fica bem legal no gibi. Então eu gosto, tenho uma memória afetiva e acho que ele ousa, né, levar um pouco mais adiante e mostrando um pouco mais detalhes da cultura do Predador e levando para outro lugar, assim, para experimentar. E aí eu acabo gostando, simpatizo bastante. Você falou do Alien versus Predador, que no gibi funcionou muito bem. Sim, tem uma extensa série de confrontos. Inclusive tem até Alien vs Predador versus Exterminador do Futuro, Alien vs Predador versus Batman vs Superman, tem um monte de coisa. É uma galera se pegando no tapa. Aí resolveram levar para o cinema, né? E aí não deu certo. Alien vs Predador saiu em 2004. Olha essa sinopse. Satélites de um bilionário detectam uma pirâmide escondida sob o gelo ártico. E aí ele fala, por que não? Vamos levar uma equipe lá ver o que é isso aí. Levam a equipe lá e quando eles chegam lá, eles, encontram duas espécies. Seriam essas, Alien e o Predador. E aí, então, o bicho pega. Por que será que não funcionou, hein? Além do roteiro, da atuação e da direção. Pois é, né? Porque os efeitos práticos são muito bons, assim. Tem algumas ideias legais, né?
dos predadores, mas ele tem muita coisa. Eu acho que é um filme exagerado demais, né? Tudo bem, o diretor nunca fez uma coisa que presta além do Enigma do Horizonte. Mas, sei lá, tem muita coisa, sabe? Tipo, uma pirâmide no gelo que é detectada por satélite. Por que não uma pirâmide? Né? Só uma pirâmide. Simplifica, né? Vamos lá, vamos achar uma pirâmide na floresta. Porque o predador, ele usa... Tá desde o começo, tá na mitologia, né? Ele só vem pra Terra em períodos muito quentes, né? Porque ele enxerga a caça através do visor deles lá de calor. Então, o que ele vai enfiar uma pirâmide no gelo? É muito exagerado, sabe? Se quiseram enfiar um monte de coisa ali que não precisava. Dá pra você cortar algumas coisinhas assim, lapidar o roteiro e falar, ó, vamos focar aqui. E aí funcionaria, assim. Eu gosto dos humanos, dos predadores lutando ao lado dos humanos, né? Pra conter a infestação dos aliens ali. Eu acho que é uma ideia legal. Que isso vem do jogo, né? Que no primeiro jogo ali tinha isso. Mas, fora isso, sim. E os efeitos práticos... Não fica nada, né? É muito exagerado. Eu acho um filme... Não sobra muita coisa. Mas eu gosto, assisto com frequência. Só que aí fizeram outro, Alien vs Predador 2. Aí filme esse, de 2007. esse é chutar cachorro morto. Aí isso daí acabou com todas as esperanças que eu tinha nessa época com essa franquia. Mostra os aliens tretando com os predadores ali no Colorado. Bota aqui em Santana. Né? Vamos faz aqui em São Paulo. Em Barra Funda. Vamos gravar lá na Barra Funda. Isso, vamos gravar na Barra Funda. Os caras tretando aqui, tá tudo certo, né? Ali em Jundiaí. Eu não sei o que acontece com as pessoas. O filme é escuro, você não enxerga nada. É escuro, tudo chacoalhado. Você não consegue ataca ver. A labirintite. É surreal. Aí a franquia, 3 anos depois, voltou com Predadores, um filme de 2010, que tem a Alice Braga, né? Sim. Temos e eu Alice acho, Braga. já vou falar que acho um filmão. Eu não acho ruim também não, sabia? Eu gosto desse filme. Acho divertidíssimo. Eu não tenho muito problema com ele, não. Mostra ali, num planeta misterioso, mostra um grupo de assassinos que eles estão num cenário onde eles agora são as presas. E aí, os predadores estão caçando-os. Eu não sei nem falar plural mais. Mas caçando-lhes. eles estão caçando-lhes os, né? É uma história recorrente, né, na literatura Sim. e no cinema, né? Esses jogos onde as pessoas são colocadas para se matar enquanto os mais poderosos assistem e tal, né? Isso serve como metáfora para um monte de coisa. E é exatamente isso que o Predador lá no começo faz, né? Ele vai para um lugar de conflito, né? Ali na Guatemala, tem um lugar violento, vai para Los Angeles ali no meio de uma briga de gangues. E no final o monstro tá fazendo exatamente aquilo que a gente sempre fez. Exatamente, não tem diferença nenhuma. E aqui eles pegam os monstros da Terra e levam para fora, né? Eles invertem esse caminho e eu acho bem legal, assim, como eles colocam os personagens, cada um de um estilo. Tem um samurai lá, que é bem massa. Danny Trejo, tem várias coisinhas ali, tem vários easter eggs, né? Por exemplo, o alienígena que é inspirado na fantasia original do Predador. E eles expandem mais também a mitologia. Eu acho que eles dão uma exagerada ali, mas ainda estava contido perto do que vem no filme seguinte, né? Mas eu gosto, assim. Eu gosto também. Eu fiquei bem esperançosa com esse filme, que eles fossem, sei lá, fazer uma continuação, ou que ele fosse seguir, sei lá, de alguma outra forma, mas eles pegaram essa história e, né? Começo, meio e fim, acabou o filme, acabou a história. Foi isso que aconteceu. E aí, esse filme que o Rodrigo tá falando é o Predador de 2018. Esse é ruim, hein? Misericórdia. Esse é ruim. Pra mim, assim, depois do Alien vs Predador 2, ele é o pior. É o pior, eu concordo com você. Aí você tem o quê? Uma perseguição entre naves que acaba trazendo à Terra um novo predador. Só que aí esse predador é capturado por humanos, né? Por nós aqui. E aí uma bióloga é chamada para poder examinar a criatura.
Só que aí ele escapa, claro, senão não tem filme, né? Só que antes já foi um sujeito lá e que contrabandearam as máscara armas, né? do predador, Nossa, as cara. armas. E aí ele vai lá e toma posse disso. Vira uma baita de uma zona. Vai pelo Sedex, né? A máscara cai num Pois menininho lá, que, nossa senhora. Como é que você manda isso por Sedex? Eu não duvido nada que pessoas mandem coisas estranhas pelo Sedex. Ah, depois daquele filme lá que os caras mandavam as drogas em plena pandemia pelo correio, né? Deve dar pra mandar Dá armaduras. pra, sei lá, acho que dá pra enviar. Não deve ser tão difícil assim. O ouvinte que não entendeu a referência, ouça o Filmes de Terror da Amazon. Isso. E aí, finalmente, chegamos em Prey, filme de 2022. Você viu que Que a gente aí- não falou nada, né? Sobre o Predador. Ah, nem dá pra falar, né? Vai falar Não o quê? dá. Não, é É só ruim. lembrar que é a tristeza ainda que volta o diretor, que é o escritor do primeiro, né? Volta o diretor, não. O escritor do primeiro filme dirigiu esse e, enfim, não repetiu o êxito. Como diretor, ele é um excelente roteirista, né? Pois é. E aí, então, Prey 2022. Aí os caras falaram assim, vamos fazer o negócio direito? A gente já estragou muito essa franquia. E aí os caras voltaram lá atrás, para 1719, que mostra uma mulher comanche, né, indígena. Foi criada ali junto com a sua tribo. E na tribo as coisas são muito bem divididas, né? As mulheres têm a sua função e os caras têm a função deles, né? Basicamente, o cara vai fazer o quê? O cara vai caçar. Ele caça, ele protege a tribo, ele pega os bichos para, né, o povo da tribo comer. É assim que a coisa funciona. E essa moça, a Naru, ela tá meio cansada de ficar ali na função feminina da tribo. Ela quer o quê? Ela quer ir pro arregaço. Ela quer aprender a caçar também, ela quer, enfim, ir pra mata junto com os caras ali. E aí o irmão dela fala assim, tá bom, você quer ir ver, quer ir tentar, vambora. E aí ela começa meio que a aprender ali com os caras, pegar as dicas. Só que ela também tem uma coisa muito legal, que é essa coisa do instinto, né? E traz uma coisa que aqueles caçadores homens não têm. E ela tem, né? Tem essa coisa da observação, da cautela, do instinto feminino, vou dizer sim, vou falar sim, tá? Que isso tem. E aí tem toda essa treta e ela tá vendo, e ela percebe que tem uma coisa errada ali naquela história. Não é simplesmente um urso que tá matando, ou um leão que tá matando, ou qualquer outra coisa. Só que os outros falam, não, para com isso, menina. Você não sabe de nada. Deixa com os homens aqui, mulher. A gente que sabe das coisas. Vai lá com a sua mãe fazer remédio. Ela é muito boa de remédio, inclusive, essa menina. E aí ela fala, não, vocês estão loucos. E aí ela resolve, sozinha, embarcar numa jornada para descobrir que porra é essa que tá acontecendo e que é uma ameaça, né? Também à tribo dela. E aí que a gente tem o desenrolar todo da história de Prey. E aí, antes do Rodrigo falar muito bem desse filme, eu vou começar a falar mal. Na verdade, assim, eu não achei o filme ruim, tá? Quero deixar isso claro. O filme não é ruim, o filme é bom. Eu gostei que voltou no tempo, foi lá como se fosse, sei lá, uma das primeiras vezes que os predadores vieram pra cá, né? Talvez seja. Teoricamente é a primeira. Teoricamente é a primeira. Eu gostei disso, sabe? Eu gostei de que, se você parar pra pensar numa briga com um predador, ele é infinitamente superior a você, mais forte que você e com muitas armas que você jamais vai ter na sua vida. Então, como é que você ganha desse bicho? Você ganha desse bicho com a inteligência, com a astúcia, não é verdade? Não contavam e assim, com a astúcia. Não contavam com a astúcia do ser humano. E é assim que acontece, inclusive, no primeiro filme com Schwarzenegger. Uhum. Ele ganha na inteligência, porque é o único jeito que você tem de ganhar. Então, esse argumento que as pessoas falam, mas uma menina de 1,5 m deu um pau no predador, óbvio, se você vê as coisas que ela faz, ela estava usando a artimanha ali, a astúcia, a inteligência, a esperteza, porque ela sabe que na força é impossível.
e com arma, né? Com arco e flecha que ela não vai matar o predador. Então eu gostei disso, eu gostei que foi uma mulher, gostei do bicho em si, né? Mostra bem ali não tem aquele CGI esquisito, é um cara vestido de predador mesmo ali, você vê a caracterização, a roupa, tem um pouco diferente, né, a cabeça dele ali dos outros que a gente viu, mas eu achei legal, achei muito, muito bom. Fiquei muito feliz, as cenas de ação são boas, e os ataques e etc. O que me incomodou no filme são os primeiros 15 minutos do filme. Eu vou explicar por quê. Primeiro, que todo o elenco indígena do filme, você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é indígena, né? A principal não tem, sabe? No Mas sentido... ela é. Mas ela é, eu sei que ela é. Como é que eu posso dizer? Ela não bate com o restante da tribo. Sim, ela é bem diferente. Ela tem Ela é bem uma cara diferente. mais latina até, né? Do que Sim, indígena. sim, do que indígena. Isso me incomodou. Outra coisa que me incomodou, e aí me deixou meio broxada, logo no início do filme, depois eu recuperei um pouco o meu tesão, mas no começo eu broxei mesmo. Que eu achei essa coisa dela querer estar com os meninos e os meninos fazerem bullying com ela, eu achei isso muito adolescente do Stephen King, sabe? Sim. Porque assim, eu não manjo nada, eu não manjo nada de tribo indígena, eu não sei como é que é. Mas o que eu acredito, e eu posso estar muito enganada, mas o que eu acredito é que existe como é que eu posso dizer? Umas coisas muito bem definidas, né? Então, as mulheres... né? É uma hierarquia, isso. As mulheres cuidam de, sei lá, de vestimentas, de remédios, de comida, de não sei o quê. Os homens cuidam de não sei o que lá. Os mais velhos cuidam disso, os mais novos cuidam daquilo. Eu acredito que isso seja verdade. E por mais que ela quisesse transcender, e tipo assim, eu não quero só fazer isso, eu sou capaz de fazer mais coisa, e até aí tudo bem, todo mundo... Esse bullying que é feito com ela me pareceu um pouco forçado, como se fosse uma desculpa pra, sei lá, pra ela falar, não, eu vou provar pra vocês que eu consigo, sabe assim? Gente. Não sei, eu achei meio teenager, assim, numa época que eu não sei se tem isso, se tinha isso. Eu acho que ela senti isso poderia... também. Você sentiu isso também? Eu acho que ela poderia estar num cenário sozinha, assim como ela ficou num cenário sozinha com o Predador o filme inteiro, sem precisar ter passado por esse bullying. Eu acho que poderia ter sido... Essa construção poderia ter sido menos forçada, sabe? Eu acho que até tá no filme exatamente o plot que a gente precisava. Eles só precisavam ter cortado algumas coisinhas. Porque quando eles chamam ela pra ir junto, é porque ela é tipo uma curandeira também. Ela tá sendo treinada pra ser uma curandeira, né? Ela faz lá os remédios, ela conhece e tal... E eles falam, o cara lá foi atacado por um leão, vamos junto pra você ajudar a gente pra trazer ele de volta. Beleza, a partir daí a história podia se desenrolar, sabe? Com o predador pegando concordo. um por um e só sobrando ela e o irmão lá, e aí depois eles sendo capturados pelos humanos, pelos brancos, né? E aí vai. Essa coisa, assim, me parece que é o tipo de coisa que nem aconteceria, assim, porque não é não é do seu métier, você não vai se meter onde não é seu... Exatamente. Sabe, parece... Não sei, né? Também não conheço muito a história dos Comanches ali, mas me parece que há uma... como é que fala? Tem uma licença poética demais aí. Né? Porque tá sabe lá. o que pareceu? E eu acho que isso contribuiu para aumentar ainda os discursos babacas, machistas de que é uma mulher protagonista de ver. Eu acho que isso, ao invés de ajudar, deu uma prejudicada. Por quê? Porque parece um feminismo forçado. Uma coisinha assim que me incomodou um pouco foi o CGI, né? Principalmente dos animais. Tem a cena do urso lá que é muito boa. Aquele urso tá muito fuleiro. O leão mesmo tá muito fuleiro. Mas eu gostei muito do filme porque, assim, eu consigo entender as limitações, né? Porque ele é um filme, vamos dizer, feito para TV, né? A gente tá no streaming, o streaming hoje é o feito para TV. E ele permitiu, com essas limitações, ele permitiu que os caras dessem uma pirada, assim, porque
Se fosse pro cinema, ia ser de novo um mariner, macho, fortão, né, que ia peitar um predador na floresta. Ia ser sempre a mesma coisa. E aí quando eles levam essa proposta pro streaming, que permite, né, que eles experimentem, a gente consegue um filme pequeno, redondinho assim, né, tirando essas... Dá para parar algumas arestas aí tranquilamente. E divertido, assim, eu gostei, eu achei o Predador muito legal. Primeiro eu tava um pouco incomodado com o design dele ser muito diferentão, assim, mas ao mesmo tempo que eles levam os humanos para uma coisa mais tribal, mais ancestral, né? A gente tá falando ali dos povos originários e tal. O Predador também tem essa... Né, ele tá com menos armas, né? Ele não tem toda aquela armadura, ele tá com menos tecnologia, as armas dele são armas mais de corte mesmo, ele vai na porrada, né? Tanto que logo no comecinho ele perde o capacete lá, que é a mira, né, dele, pra ir no mano a mano mesmo, né? E eu achei isso bem legal. Que mostra que ele vai evoluir também nessa parte, né? De armamentos e tal. Tipo, ele veio pra um planeta, tem uma galerinha ali... Ele falou, isso aqui pra mim vai ser fácil, né? E aí ele descobre que não é tão fácil assim. E aí dá a entender que realmente nas próximas eles vão aperfeiçoando, né, as suas armas e tudo mais, justamente porque a gente também tá se aperfeiçoando. Sim. Né? Então a gente tá evoluindo junto com a espécie, assim. Nos livros, né? Isso ninguém tem obrigação de saber, porque o filme tem que se bastar, né, por si. Mas nos livros eles colocam essa coisa que conforme os predadores vão passando por esses rituais, eles vão acrescentando armas, eles vão acrescentando coisas, né, ao seu poder de fogo ali, porque ele vai aumentando o nível dele, aí ele pode enfrentar inimigos mais perigosos, então ele acaba tendo mais armas mais potentes e tal. Mas ali eles criaram um bicho, parece um predador das cavernas mesmo. É uma sequência muito boa ali, quando os caras vão preparar uma armadilha e tem os brancos, os índios e o predador. Essa cena é muito boa. E chegamos na parte da arma. Lembra lá no Predador 2 que o Danny Glover ganha uma arma que tem a data de 1715? Pois é, essa arma... é utilizada neste filme, né? Um dos homens brancos tem essa arma e ela acaba nas mãos da nossa protagonista. Eles ignoram, né? O diretor ignorou os dois Alien vs Predador, né? Fez muito bem. Errado não tá. Porque no Predador, no Alien vs Predador 1, mostra que os predadores vinham na Terra há muitos e muitos milhares de anos, né? Que tem as pirâmides lá e tal. E aqui, não, esta é a primeira vinda de um predador à Terra. Então, ele ignora esses dois filmes. Como a maioria das pessoas, né? Inclusive os atores que fizeram. A gente não põe no currículo isso não, gente. Tira aí do Wikipedia. Mas é legal, gente. Vai assistir Prey. Tirando essa partezinha que me incomodou, eu gostei realmente do filme. E eu acho que pode ser um respiro para a franquia mesmo, porque ele foi muito bem avaliado. Ele foi muito bem, então, não só de crítica, como de público, né? Que foi até o streaming para assistir. Então, será que em breve teremos mais, Rodrigo? Eu acho que sim. Tem até ali na cena nos créditos, né? Não é uma cena pós-créditos, mas é nos créditos. Ele tem uma animaçãozinha ali que mostra um suposto segundo encontro dos humanos, né, dos indígenas ali da tribo da Naru com os predadores. Eu gostaria de ver, mas também não gostaria também que ficasse só nisso, sabe? Eu, por mim, botaria predador contra pirata, contra os romanos, né? Joga lá como é que é? No Coliseu, imagina? Joga no Coliseu. Nossa. Tá aí uma dica. É que aí estabelece que eles vieram pra Terra em 1700, né? Mas vale tudo. Tá valendo nos tudo quadrinhos agora. Tem... nos quadrinhos, a arma, eles tinham inventado que ela vinha de uns piratas e tal. E tem um fanfilme que é dos predadores na Idade Média contra os templários. É muito louco. Olha que demais. Mais alguma consideração, Rodrigo? Não.
Não, então tá bom. É isso, meu povo. Um beijo. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.